Oi, oi, oi! Sejam bem-vindos a mais um episódio do ParixCast. Hoje, em especial, com um tema abordado que eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. O tema é uma pergunta para vocês. Como que tá o teu equilíbrio emocional? Como que você lida com os seus sentimentos através de acontecimentos que você não tem o poder de controlar? Pois é bem sobre isso que nós vamos falar hoje. Quase uma consulta em forma de bate-papo. E aí, para elucidar tudo isso, eu vou ter que ler esse currículo, porque é muito e muito rico. Para um minutinho e presta atenção. Ele é pesquisador e pós-doutorado no Laboratório de Psicologia Médica e Neuropsicologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Doutor em Neurociências pela USP. Mestre em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem na Unesp. Neuropsicólogo clínico e forense, especialista em neurociência afetiva. Ah, se não é tudo que a gente precisa falar aqui no ParixCast. Seja bem-vindo, Rui. Gratidão por você estar aqui e tenho certeza que tem muito conteúdo para trazer aqui pra gente, principalmente para essas mães aí nesse estado em que essa mãe aqui se encontra, profissional, afetivo, loucura com filho, loucura com vida profissional, loucura com vida pessoal. É sobre isso. Seja bem-vindo, Rui. Eu que agradeço o convite, Ana, de estar aqui contigo e espero poder ajudar de alguma maneira, né? É isso que a gente espera sempre, trazer bastante conhecimento, identificação e, acima de tudo, aquele respiro de que tá tudo bem, mesmo quando não tá tudo bem, não é, Rui? Como lidar? Quero começar perguntando para você assim, a gente vive em meio a turbilhões de emoções diárias. Exatamente isso, que a gente não tem muito controle. É normal a gente se sentir um pouco louco de vez em quando? Ah, totalmente, né? Sobretudo em situações de estresse, dos quais de fato nós não temos controle sobre algumas situações. Nós não temos controle muitas vezes nem das nossas emoções. Em 95% do tempo nós funcionamos de maneira automatizada. Esse é um padrão natural do funcionamento humano, né? Mas sobre situações de estresse, esse automatismo ele se intensifica. Por N fatores, né? Então, se tem uma coisa que é clara na nossa vida, né? E aí, cientificamente falando, é de que nós temos pouco controle ou que o nosso controle ele é muito parcial na maior parte do tempo. Então, de fato, isso aí que você está dizendo faz muito sentido, sim. Aquilo que a gente escuta sobre o cérebro ser um músculo que a gente precisa trabalhar. Isso é muito... temos aí essa expressão, é muito expressivo. Mas o que isso significa ao pé da letra? Ele não é um músculo no sentido do tecido, da configuração morfofisiológica, mas ele funciona... A analogia ela diz respeito com a noção de uso e desuso, entende? Então, de fato, o nosso cérebro ele tem uma propriedade que se chama neuroplasticidade. Esse é um nome complexo para dizer que quando nós temos qualquer tipo de experiência, ou sempre que o cérebro está em funcionamento, as experiências que nós temos, elas alteram as conexões entre as células desse tecido. Então, quando nós dizemos que ele funciona como um músculo, nós estamos dizendo que aquilo que nós mais repetimos, aquilo que nós mais fazemos, tende a fortalecer esse circuito. E aí, exatamente como quando a gente vai na academia e malha um músculo, né? E ele se fortalece, esses mecanismos que a gente chama de hipertróficos, de crescimento, eles também acontecem no cérebro. E é por isso, Ana, que quanto mais você reclama mais rápido e melhor. Né? E também quanto mais... e vice-versa, né? Quanto mais você adota uma postura de tranquilidade ou de aceitação ou gratidão, mais rapidamente isso também vai se fortalecer. Porque o cérebro ele não julga se o que a gente faz é bom ou ruim. Ele simplesmente repete. Ele entende numa lógica muito, que a gente chama de filogenética, ele entende num nível muito primitivo, que se uma coisa está rolando constantemente, isso deve ter uma importância para a sobrevivência. Então ele repete. Exatamente. Olha, já clareou aqui, gente. E é o que eu espero desse bate-papo hoje. Você começa a pensar... Eu tive uma psicóloga aqui
que ela me falou sobre pensar sobre o nosso pensamento. Isso. Como isso me esclareceu muita coisa, como isso tem me ajudado no meu dia a dia. Porque a gente não pensa... A Majorri. Ela é maravilhosa. Uma querida. Um beijo pra Majorri, que tem nos acompanhado. É maravilhosa. Olha isso. Então estamos cá. Entre numa sala de bate-papo de amigos já, praticamente. Ela fala... Essa frase dela, Rui, mudou minha vida. Mudou meu modo do meu próximo passo, sabe? Então, assim, hoje eu realmente penso no meu pensamento. O que às vezes me faz tomar decisões diferentes. É fato, né? E é muito isso mesmo, sabe? Assim, nós nos tornamos reféns dos nossos pensamentos. O nosso cérebro, ele é uma máquina de simulação da realidade. Né? Ele evoluiu dessa forma. Então, a todo momento, nós estamos fazendo avaliações das coisas que estão ao nosso redor. Mas, como todo evento probabilístico, ele também comete erros. E muitas vezes nós estamos fazendo uma interpretação um pouco equivocada, né? Como isso é constante, né, mas nem sempre está correto, nós acabamos tendo respostas exageradamente disfuncionais, ou seja, elas estão nos atrapalhando muito mais do que ajudando. Então, quando a gente começa a questionar o modo como nós estamos avaliando as coisas, nós também acabamos mudando o modo como nós nos sentimos em relação a essas coisas. E isso faz total diferença para lidar, né, com essa antecipação catastrófica que a gente faz da vida, de maneira geral. E que hoje está muito confuso, Rui. Eu enxergo a nossa sociedade hoje muito perdida em relação ao seu comportamento. Falando de comportamento humano, né? Quantas intrigas nós temos, principalmente pós esse período digital, com tudo que o digital nos traz de benéfico, mas também de uma identificação surreal que está ali, daquela identidade que é quase impossível da gente alcançar, porque ela não é real. Ela é real para uma personagem que as blogueiras colocam hoje, que o mundo digital nos traz, mas que, por ser uma rede social, as pessoas encaram isso como a realidade delas, o que não dá para atingir. E aí vem essa loucura que estamos vivendo aí, uma ânsia por um corpo perfeito, a busca de um corpo perfeito que não vai alcançar, da vida perfeita, das viagens, de tudo que não é isso. Como que a gente pode definir esse momento que nós estamos vivendo com essa era digital tão evidente, com esse mundo, uma né? Uma coisa legal da gente ter em mente, assim, primeiro você criar essa consciência de que necessariamente o que você vê ou o que está sendo dito na rede social é verdade. Então eu acho que criar essa consciência de que você tem que triar as informações que você está cotidianamente ali sendo alimentado delas, né? Você tem que ter um pé atrás. Eu acho que criar essa criticidade mesmo, né, é um primeiro pilar fundamental. Escrevi um livro esse ano ainda, né, que não terminou, né, chamado Homo Online, né, Instruções Neuropsicológicas na Era das Redes Sociais. Instruções Neuropsicológicas na Era das Redes Sociais. E enquanto eu estava escrevendo esse material, uma das coisas que mais me chamou a atenção na pesquisa que eu realizei é que o Instagram, ele é a rede social que mais adoece as pessoas mentalmente, por exemplo. Não sei nem se eu devia ter falado o nome aqui, mas agora já foi, desculpa. Já foi, tá ok, tá tudo bem. I'm so sorry, ok. Mas claro que todas as outras também estão envolvidas nessa história de maneira geral, mas é porque rola uma comparação entre a tua vida real e o que você vê na rede, né? O conto de fadas que tá ali, Exatamente. A vida feliz, perfeita que tá ali, né? Não há bastidores, né? Então, os vídeos são editados, os filtros, as fotografias que são postadas são nos melhores ângulos, né? Nas melhores perspectivas. Então, acho que você tomar consciência, na verdade, né, de que o real não é aquilo que está sendo exposto e começar a adotar essa postura mesmo, né? De absorver aquilo que é legal, mas não fazer um esforço de não tentar se comparar. Exato, e era isso que eu ia falar, um esforço, né? Um trabalho de você olhar aquilo ali e falar, epa, até onde isso pode influenciar a minha vida e até onde não. Eu digo isso principalmente para as mamães, né? Que nos representam tanto aqui no Pariscast. É um bombardeio hoje de eu digo que uma quase agressão estética, da mulher achar que ela tem que voltar ao corpo dela em meses,
que ela precisa estar ali para que ela possa manter um casamento, para que ela possa ser reconhecida na sociedade como uma super mulher, que pariu, que está maternando, mas que consegue ali manter o corpo. Isso vira uma loucura na cabeça dessas mulheres. E eu trabalho muito isso, eu tento trabalhar muito isso, porque, por exemplo, eu não voltei o meu corpo e tá tudo certo, não pretendo isso. Comecei agora um desafio, busco isso, mas é uma busca pessoal e uma busca saudável. Perfeito. Né? Em que hoje, pós 2 anos de maternidade, eu posso sim olhar um pouquinho mais para o meu corpo físico, que foi casa, para o meu maior bem, e que hoje é fundamental na minha vida. E que ótimo que o meu corpo passou por toda essa transformação e que eu posso transformar. Porque a gente tem isso, né? A habilidade de se reconectar consigo mesmo e buscar aquilo que nos pertence. Mas é uma loucura, né? Eu vejo muitas mulheres, eu recebo muitos relatos de mulheres que ficam desesperadas na ânsia de buscar esse corpo perfeito, principalmente pós-maternidade. Com certeza. Acho que uma coisa muito importante que seria muito relevante como psicólogo, como psicoterapeuta dizer aqui, é que a métrica do seu autocuidado tem que ser você. Não pode ser uma outra pessoa. A gente, sempre que se compara, a gente perde. Né? Olha que frase boa. Sempre que se compara, a gente perde. Sempre que a gente se compara com alguém, nós estamos sendo injustos, primeiramente conosco, mas também com o outro, porque a gente não sabe dos percalços do outro, das dificuldades que ele teve para chegar até ali, e é muito injusto com a gente mesmo. Então, o processo de autocuidado, a tua linha de base para cuidar de você, ela tem que ser você. Como eu estava, como eu estou, como eu quero ficar. Mas não me comparando com outras pessoas, mas comigo mesmo, né? Então, assim, esse movimento de autocuidado, ele vai ser contínuo, mas ele vai entender que ele tem tempo, que ele tem contexto, que ele precisa acontecer de uma maneira que seja justa e saudável com você. Exato. Entende? E é isso que a gente busca aqui. E aí você falou do seu livro. Eu sei que tem outros livros aí, né? Tem cursos vindo. Vamos falar um pouquinho do Rui agora. Como que o Rui chegou até aqui? O que te encanta mais na tua profissão, Rui? Eu sempre tive curiosidade com o comportamento humano, né? Assim, eu nunca tive vontade de ter outra profissão. Eu já tive vontade, assim, de ser cantor, né? Pois é, né? Cantor Temos um amigo em comum, sertanejo, inclusive, né? que O possibilitou André, essa entrevista esse encontro aqui. Eu tive vontade, assim, se fosse para ser, eu queria ser o Homer Sater. Olha lá, que inclusive esses dias estava todo saudosista, né? Com o novo álbum de Homer Sater. Tá muito bonito. Eu sou um fã incondicional. Mas assim, por uma coisa menos fantasia adolescente, mais hobby. Mais realista, é porque de alguma forma, embora não sejamos famosos, nem ganhamos muito dinheiro com isso, cantar a gente canta, brinca, toca, né? Então me sinto satisfeito também em ser violeiro. Agora, eu sempre quando alguém me perguntou qual é a profissão que eu gostaria de ter, eu sempre quis ser psicólogo. Porque eu sempre fiquei muito curioso com as diferenças entre as pessoas, né? Por que um amigo meu é mais valentão, o outro é mais medroso? Por que alguém é mais desinibido e por que alguém é mais tímido? Então essa coisa do comportamento humano, ela sempre me fascinou muito, né? De olhar para as pessoas, eu sempre gostei muito das pessoas. Então a única coisa que eu tive vontade, por exemplo, de fazer faculdade, de estudar ou de trabalhar com isso, foi ser psicólogo. Então foi aí que eu fui buscando então meios de entrar na faculdade. E aí cada dia me apaixonei mais, né? Porque o comportamento humano é uma coisa fabulosa. Não, e a gente vê isso pelo seu currículo, né? Porque é uma procura mesmo de você conseguir se qualificar ali e trazer respostas, né? Para os seus pacientes. O trabalho de pesquisador também, né? Além do de clínico, ele é muito isso, né? Na universidade, quando nós estamos ligados aí a esses grupos de pesquisa, por exemplo, como eu sou ligado ainda até hoje, é uma busca por aprender o que a gente ainda não sabe. E aí só a pesquisa nos dá. E o comportamento humano? Ele é múltiplo, tão amplo, né? Amplo. Tão mutante devido às ações que nós temos aí. Estamos, né, vivendo em um meio político muito delicado. Uhum. E aí não se trata de bandeiras, não se trata de nada disso. Se trata de como esse ser humano externa a sua ânsia
por aquilo que ele deseja ou que não foi concluído e torna isso, né, externa isso de forma tão violenta e agressiva. Eu fico muito assustada, Rui, muito assustada. Porque parece que vai contaminando, é isso, tô certa? Um comportamento agressivo parece que ele contamina o outro e vai aflorando isso. Toda emoção, quando ela está muito aflorada, ela tende a ter um efeito de contágio, né? As nossas emoções, elas são contagiosas, né? Nós temos uma série de comportamentos bem básicos, assim, que eles têm esse efeito de contágio, né? O Facebook fez um experimento um tempo atrás, muito curioso. Também falo disso no meu livro. Aliás, você tá vendo que o meu livro é foda, né? Você precisa... lá, gente, por favor, tá? Vai lá, já começa a seguir o Rui, lá tem todas as informações do livro, que tem alguns trechinhos que, só pelos trechinhos já deu vontade. E tem um experimento que o Facebook realizou, né? Que foi o seguinte, ele fechou o feed de algumas pessoas durante um tempo, só para que essas pessoas recebessem mensagens negativas. Uau. Só. E um outro grupo, eles recebiam somente mensagens positivas. Então você imagina, durante uma semana, isso sem que os usuários soubessem, que é uma outra questão que a gente discute no livro também, né? Então eles observaram dentro desse experimento qual seria o efeito disso na semana dessa em sequência. Pessoa. Né? O que aconteceu foi que as pessoas que foram expostas quase que exclusivamente a mensagens de teor emocional negativo, elas emitiam mais postagens negativas em sequência. E aquelas que tinham recebido mais mensagens positivas também tinham feito, em sua maioria, né, mais mensagens positivas. Ou seja, esse tipo de plataforma digital, esse tipo de mecanismo, nós chamamos isso, a ciência do comportamento chama isso hoje em dia de tecnologias persuasivas, né? Porque essas tecnologias elas estão o tempo todo tentando cooptar a nossa atenção. Elas estão o tempo todo, né, nos manter vidrados naquilo, né? Então, de fato, isso que você está falando faz muito sentido, né? Nós experimentamos sim um efeito de contágio emocional. Então, tudo aquilo que a gente observa nas redes tem um impacto real, concreto sobre as pessoas e sobre o comportamento de maneira geral. E o comportamento humano, com suas diversas vertentes, né, tem o poder aí de mudar o nosso comportamento de uma hora para outra. Eu digo isso em relação, eu vi uma postagem sua que me chamou muito a atenção. Tem amigos que suportem a sua felicidade, a sua extrema felicidade. Eu acho isso muito real. E eu tento sempre trazer para minha vida um lado assim, de que se eu tenho pessoas felizes do meu lado, a minha probabilidade de ser feliz é muito maior. Então, eu sempre desejo isso. Como eu fico feliz com a felicidade do próximo. Não porque eu sou boazinha não, tá, gente? Mas é porque para mim isso é nítido. Para mim isso é muito claro. De que se eu tenho pessoas felizes, eu vou estar feliz, né? Agora, eu também sinto isso, de que é muito delicado quando você tá muito feliz, que vem aquela coisinha assim, né? Nossa, mas tá muito feliz. Aquela pitadinha de inveja. Exatamente. E aí a gente volta a falar da questão do contágio de sentimentos. E assim, tá na natureza esse negócio, né? Assim, a natureza, ela adequa as coisas para a média. Então, nós somos a média das pessoas com quem a gente mais convive, entende? Então, nós vamos pegando. Se você começa a andar com nerd, sua nota aumenta. Exato. Entende? Se você começa a andar com quem estuda menos, gosta mais de farra, sua habilidade de farrear vai aumentar. Vai pra balada. Né? Anda com os... Tá vendo? Assim, comecei a vir pra casinha. Isso que aconteceu comigo, Rui. Tá vendo? Qual que é a dica, então? Ande com os dois. Ande com os dois. Boa, obrigada. Sempre repito isso por aí, que é sempre muito bom. Mas, de fato, é isso mesmo, entende? Não é à toa que tem uma série de ditos populares, né? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és, entende? Esses ditos, eles têm algum fundo de verdade. Nem tudo que é senso comum é sem valor, entende? Entendo. Tem muita coisa que é dita pelo senso comum que justamente passou a ser dita e repetida pela observação, né? Ou pela frequência daquilo, o quanto aquilo era estável, consistente, né?
E aí a gente lembra, né, que as pessoas mais velhas têm sabedoria, justamente porque elas Tem a vivência. viveram mais e já viram algumas coisas, né? Exato. Mas é isso, gente. Eu, particularmente, adoro ter pessoas felizes do meu lado, que eu acho que a vida é muito melhor, muito mais leve. Mas, e aí a gente vem para um ponto de que os nossos sentimentos a gente transfere até mesmo para o nosso físico, para a expressão, para o nosso comportamento, óbvio, né? Eu com um comportamento agressivo ali, a minha expressão vai ficar agressiva. Mas eu quero trazer isso para o mundo, aproveitando toda a sua experiência. Quero saber um pouquinho mais de como isso reflete, porque você também é especialista, né? Em expressões, em como o nosso interior externa, né, fisicamente isso. E aí, voluntário, a gente realmente fala com o nosso corpo, Rui? Sim, é parcialmente involuntário, né? A nossa expressividade, de maneira geral, ela obedece às regras do sistema nervoso. Então, nós temos um comportamento que ele é voluntário, né? Nós temos um sistema somático e nós temos também um sistema autônomo, né, que funciona de maneira reflexa, de maneira automática, né? E as nossas emoções elas vão responder a esse mesmo padrão. O que acontece é que nosso rosto, vamos a gente pegar essa coisa da expressão facial, ele é uma tela, como essa, ele é um display que a evolução criou. Porque o nosso cérebro, como ele evoluiu para ser social, ele já se comunicava antes de nós falarmos, entende? Então, num momento muito anterior à aquisição da linguagem, antes da gente começar a trocar ideia por meio verbal, por meio das palavras, nós já nos comunicávamos, né? Por meio da nossa expressividade facial. Então, assim, num período anterior à aquisição da linguagem nos humanos, nós já tínhamos todo um jogo não verbal de comunicação, sobretudo, né, nos mamíferos, nos animais de maneira geral, né? Mas os mamíferos nos dão muitos exemplos disso, né? Que é um jogo de comunicação. Só que a partir do momento em que os homens eles desenvolveram a linguagem, nós nos viciamos na linguagem. Então nós prestamos atenção no que as pessoas dizem, pensamos sobre o que nós vamos falar a respeito daquilo, e aí a gente não presta mais atenção em como as pessoas elas estão falando. Né? Nós prestamos atenção no que elas estão falando e não em como elas estão falando. Então, a nossa face, ela é o primeiro sistema comunicativo que nós tivemos. Então, por exemplo, chegar alguém ali, alguém fez alguma coisa que eu não gostei, a tendência é que eu... Né? Olha, isso comigo é fato. Mas se chegar alguém que eu gostei, também. Então, se chega ali uma moça muito bonita, né? Aí você de repente sente vontade de paquerar, você olha para ela. E né? aí o teu corpo já se direciona até para ela. Então né? Nós temos assim emoções que vão se manifestar muito, muito rapidamente, ativamente, mediante a saliência, né, dos estímulos. Porque na verdade a saliência dos estímulos, ou seja, o padrão, o nosso cérebro já sabe discriminar e ele ativa sistemas cerebrais muito específicos para emoções específicas. Então essa emoção ela se ativa como um aplicativo cujo sensor captou a presença de algo. Captou aquilo ali. Não? E aí isso vai também por uma questão que eu sei que você trabalha, numa questão mais... como é que eu vou definir? De captar mentira, eu sei que você tem um trabalho aí jurídico, né, que entra nessa área de percepção, de como a gente pode identificar ali, né? Essas coisas que eu estou contando com você, essas coisas que eu estou contando para você, dentro de um contexto investigativo, então, são conhecimentos que dentro de, por exemplo, um contexto de investigação policial, prioritariamente, eu diria, né? Eles têm muito valor, são muito úteis. Eles não constituem prova, porque não existe um comportamento que diga que alguém está mentindo. Tá. Entende? Agora, um conjunto de comportamentos dentro de um contexto, dentro de um curso de tempo, numa determinada frequência, eles podem, não me entenda mal, eles podem, né, revelar uma mentira. Mas o que revela a mentira não é o conhecimento técnico disso, é o processo de investigar. Exato. Entende? Quem pode detectar mentiras? Quem investiga. Tá. Acontece que esse conhecimento, ele é... Mas como é que ele pode ser útil? Lembra que eu te falei que tem emoções que se ativam? Nós temos aqui no nosso cérebro 2 pares de nervos. Um chama trigêmeo e o outro chama facial.
E eles controlam toda a nossa mímica, toda a sensibilidade da nossa face, eles controlam os músculos do rosto. Só que o controle que nós temos da face, né, para algumas pessoas mais, outras menos, tem uma variação disso. Ele é feito tanto de dentro do cérebro para o rosto, quanto da parte de cima do cérebro, do córtex, por exemplo, do córtex motor, para o rosto. Para o rosto. Então, quando eu vejo uma moça muito bonita e aí fiquei interessado nela de uma maneira muito, muito espontânea, eu vou ter um sorriso, eu vou me concentrar mais olhando para ela. Tudo vai falar. Beleza? Quando o namorado dela chegar perto, né? Boa, exatamente. Excelente, então eu não vou poder dar muita banda mais, eu vou ter que criar né? Opa, pera lá, né? Porque o boi encostou ali, então... Entendeu? Então você agora precisa controlar essa expressividade. Se você tem alguma consciência disso, na hora você já olha para o lado, muda, cumprimenta o caboclo, né? Por quê? Só que esses movimentos são voluntários. Tá. Então, aquela mímica faceira que eu tava ali de dar um lance, eu vou precisar conter. Esse comando, a gente chama ele de top-down, ele vem de cima para baixo. Então eu vou usar áreas do meu cérebro que controlam o movimento voluntário, né? Então, o que eles entenderam, né? Os pesquisadores entenderam que as nossas emoções, elas nem sempre se manifestam de forma voluntária e nem sempre de forma involuntária. E aí o que acontece? Algumas pessoas, às vezes, estão experimentando emoções básicas, assim, de maneira muito genuína, mas estão comunicando o contrário. Eu vou dar um exemplo. Você chegou um dia num lugar com muito medo. Tá. Mas alguém pergunta pra você, Ana, tá tudo bem? O que é que você responde? Tá. Mas quando eu olho para você como técnico, eu vejo que você tem muitos sinais de medo na face. Então tem uma incongruência entre o que você me diz e o que eu enxergo na tua movimentação expressiva. Isso significa que você esteja mentindo? Não, necessariamente. Porque você pode, de fato, estar se sentindo bem, embora com um pouco de medo, mas por uma razão social você não quer ser mal educado, então você diz que está tudo bem. Entende? E tá tudo bem dizer que tá tudo bem quando não tá tudo bem. Exatamente. Mas às vezes não tá tudo bem e você não quer dizer que está, mas você não quer dizer para ninguém. Por uma questão de privacidade, por uma questão de perigo. Mas um bom observador, ele nota que essa incongruência entre o que está sendo dito e o que não está sendo dito, mas está sendo expresso, ele está comunicando um conteúdo adjacente, mas que não vem para prosa. E como é isso para você? Que você deve, né? Isso é um trabalho para você ou você... Eu finjo demência. Porque eu imagino que você deve... Isso deve ser usual no seu dia a dia, né? Eu tento assim, é usual. Eu uso muito no consultório, entendeu? Para localizar Tô me sentindo agora assim, meu Deus do céu, o que será, né, que eu tô transmitindo? Para localizar conteúdo das pessoas, que é uma coisa importante. Ou quando eu estou fazendo algum tipo de perícia em que eu preciso instruir a comunicação que está rolando ali entre uma pessoa e outra e que interessa a justiça ou que interessa ali algum processo de investigação especificamente. Mas fora desse contexto, né, eu internalizei a ideia de que as pessoas precisam ter os seus segredos e de que isso é natural, entende? E que o mistério sempre é bom, né? Então eu tento não... Uma vez ou outra você vê uma coisa que, né, é estranho, mas se você for ficar entrando em embate... Mas se a gente parar pra pensar, todo mundo acho que faz um pouquinho disso, né? Tenta olhar ali além do que a pessoa tá falando. É que toda mentira, a mentira ela é um ato cooperativo. A gente sabe quando alguém tá mentindo, mas a gente finge demência mesmo. Finge demência. Porque é cômodo. Porque, assim, investigar coisas dá muito trabalho, entende? E aí, esse seu trabalho, como que ele veio? Ele veio consequente das suas pesquisas, do seu estudo. Então, hoje você é clínico, é pesquisador e também atua nessa área de psicologia jurídica. Eu trabalho como assistente técnico na área de psicologia jurídica. Tudo veio da academia, né? Eu terminei a minha graduação, estudei aqui em Araçatuba na Fundação, aí eu fui para a Unesp fazer mestrado.
E a minha intenção naquela altura era ser um psicólogo hospitalar, naquela altura. Mas quando eu cheguei na universidade, aí eu participei de um curso de comunicação não verbal, que era uma das disciplinas que a gente tinha no programa. E aí a minha orientação ela se modificou. Eu entrei em contato com esse universo de uma perspectiva mais biológica, de compreensão do comportamento. E aí eu comecei a estudar isso mais profundamente, né? Notei que isso tinha uma abertura, uma convergência grande com um contexto forense. E aí fui me aproximando desse universo de psicologia forense. E aí comecei a atuar como assistente técnico, né? Para escritórios de advocacia, e comecei a escrever, a divulgar e a palestrar. E aí então fui me aproximando desse universo também das polícias, do direito, né? Hoje eu dou aula para escolas de magistratura, eu dou Então você é clínico, é pesquisador, analista, psicólogo forense e também dá aula? Sim, durante 10 anos atualmente esse semestre eu não estou dando aula. Tá. Semestre passado eu estava dando aula. Você encaixa porque a gente precisa sobreviver. Como é que você encaixa isso? Não, mas eu falo assim, de uma questão... muita coisa, né? Porque você está lidando com diversos comportamentos humanos. Penso que para você, essa carga... né? Como que é? Como que é para você eu separo do outro as lado? Coisas legal, entendeu? Assim, eu acho que quando eu estou no consultório eu me concentro num raciocínio clínico. Tá. Mas assim, as perícias elas não são volumosas, entende? Então você pega uma perícia ou duas, sei lá, pelo menos para mim tem sido assim, uma vez por mês, a cada 2 meses. E você tem algum fato muito legal para contar pra gente, assim, tipo, de algo que você conseguiu pegar por algum comportamento humano? Teve um caso em Goiás uma vez, né, que eu fui ajudar um amigo meu da Polícia Civil e nós descobrimos que uma pessoa tinha inventado uma história de um falso sequestro, né? Uau! E como? Não posso dar muitos detalhes mas em linhas gerais havia muitos elementos ali incongruentes naquela comunicação que nos levavam a uma divergência com uma série de fatos concretos que a gente observava nos contextos que ela descreveu, entende? Então quando a gente soma, né, essas declarações com coisas verificáveis dentro do contexto, com os fatos em si, isso em si já gera uma série de divergências importantes. Então aquilo que era uma denúncia se tornou uma falsa denúncia. Uau! E aí de vítima a pessoa passa a ser... E uma das coisas que as pessoas não sacam, cara, é que nós temos tipificação penal para isso. Então, passa a ser investigada. Nós temos os chamados crimes contra a administração da justiça. Falso testemunho. Denunciação caluniosa, falso testemunho, falsa denúncia de crime. E as pessoas nem imaginam a responsabilidade que é chegar para fazer um depoimento, para dizer algo, né? Ou seja, mentir em juízo, em depoimento, tem suas consequências, cara. Não vale a pena, gente. Não façam isso, porque Cuidado. Temos vários ruins por aí. E uma coisa curiosa que é o seguinte, a mesma coisa rola na internet. Sim, que é um terreno em que as pessoas querem dizer que acham que estão protegidos atrás das telas e falam o que querem. Existe uma coisa, Ana, chamada efeito de desinibição online. As pessoas elas se sentem mais à vontade atrás da tela, né? Fato. Elas têm a sensação de que elas estão falando para uma multidão, mas não estão falando para ninguém. É essa a sensação que estão escondidas. Isso, e que aquela tela as protege, entende? Então, bizarrices que elas não diriam pessoalmente, elas dizem na tela. O que leva, né, esse monte de coisa que nós temos na internet, um monte de coisa que faz mal para as outras pessoas, que desagregam uma rede de relacionamento. Que eu vejo muito isso, né? Fala o que você quer, fala como você quer, e aí destrói essa rede de relacionamento. Isso na política a gente viu muito, né? Muitos grupos de amigos com divergências ali de pensamentos que acabaram se desunindo por conta disso. E é só você ter o respeito da opinião do próximo. Mas essa parada do efeito de desinibição online, que está documentado, acho que é numa revista chamada Cyber Psychology, uma coisa assim. Ele é muito louco porque
esse efeito, ele é um efeito daquela contingência, né? Que é a tela, que é o seguro em casa, mas isso se soma às características de personalidade da pessoa. Por exemplo, eu sou um tipo extrovertido. Então, assim, no calor da emoção que aquilo Vai me tirar gera... uma onda. Então, assim, eu já tenho o efeito da desinibição e eu já tenho uma extroversão importante, entende? Dependendo de como eu estou, aí isso se soma também ao meu estado homeostático. Se eu tiver com fome, então, assim, ó, vira e mexe, eu falo uma besteira também, todo mundo fala... E pronto. Mas assim, o que eu estou chamando a atenção percebe como esses diversos fatores, essas diversas variáveis envolvidas, elas se somam. É por isso que vez ou outra alguém faz uma cagada grande e fala uma besteira e aí vem um cancelamento a galope, entendeu? E que nem é a essência da pessoa, né? Não, muitas vezes não. E aí um recado que é bem legal não resuma as pessoas à política nesses momentos. Por favor. Tem que se recordar de um monte de coisas que a pessoa tem de boa. Às vezes fica difícil, eu entendo você. Mas no geral a gente tem que fazer esse esforço de se desintoxicar. Não, e eu tenho relato próprio, assim, de um grupo de amigas que deu ruim. Que separou mesmo por conta disso. E é muito doido, triste. Porque a gente tem todo um passado, tem toda uma história de diversos momentos felizes que todos estavam vivendo a mesma coisa, e aí por conta dessas divergências separou. Cara, e isso rola muito porque assim, o nosso cérebro ele tem uma habilidade muito grande de compartimentalizar as coisas, entende? É louco isso. São as chamadas caixinhas? Caixinha é essa metáfora, mas por exemplo, como um neurocientista do comportamento, é muito claro, por exemplo, as nossas emoções, elas têm sistemas cerebrais específicos, elas têm núcleos e redes específicas no cérebro, que eu leio, elas funcionam de forma integrada, aí elas conseguem de alguma forma conectar isso de maneira sistêmica, né? Num único self integrado, num único eu, numa única consciência, né? Mas assim, como o cérebro é um módulo de módulos, ele funciona às vezes só num módulo, entende? Então, dependendo de como você tá e da emoção que tá preponderante, essa emoção, ela guia a tua leitura. E te faz ter uma reação. Exatamente. Então, se você tá irritado, com raiva, então você já está sobre o efeito de uma motivação muito poderosa, que é essa raiva, né? E vamos imaginar que somado a essa raiva você esteja com fome. Uau! Isso eu tô falando de um cérebro normal, tá? Tá. Se ele vê alguma coisa ali que foi muito, muito fora do que é a leitura que ele faz e o que em si já é irritante, e isso se soma a esse estado emocional, então assim, é igualzinho o homem quando ele está sexualmente excitado. Tem um estudo que mostra, por exemplo, que quando o cara está sexualmente excitado, a amígdala dele praticamente desliga, que é uma área que faz você sentir medo, sabe? Faz você sentir ansiedade, né? Então o que acontece? Quando um cara está sexualmente excitado, ele tem outras áreas do cérebro que estão muito ativas. E geralmente é o sistema de recompensa no cérebro, entende? Então ele não sente medo. Só vai. Então ele fica, né? Por mais que a mulher possa estar com um pouquinho mais de clareza naquele momento, eu brinco, né? O tesão é uma demência temporária. Então. Passou, fala, putz. Então, às vezes ela, calma, cara, a gente não tem preservativo. Calma, Caura, a gente não tem. Pode chegar alguém. Mas ele, no momento, ele não computa risco, entende? Eu estou dando esse exemplo só para lembrar isso. É compartimentalizado. Então, quando alguém, por exemplo, está muito triste, muito deprimido, você tem um sistema ali cerebral de angústia que está muito ativo e a gente tem que diminuir aquilo e ativar o outro, entende? Tá. Então, Mas o cérebro é muito inteligente para fazer isso. Mas ele lembra que ele repete aquilo que é mais frequente? Tá. Então, assim, o que eu quero dizer nessa coisa da política é que, assim, muitas vezes as pessoas, quando elas pegam para explicar ou elas colocam o filtro da ideologia política delas para pensar, é como se os outros elementos eles não existissem, entende? A gente chama isso de viés de confirmação. Eu vejo o que eu quero ver
e não necessariamente o que um resultado mostra. Seria mais ou menos, igual você falou, de um cérebro normal. Primeiramente, o que seria um cérebro não normal? Tá, um cérebro não normal é um cérebro que está fadigado. Não, vamos corrigir isso. É um cérebro que está psiquiatrizado. Tá. É um cérebro que está adoecido, cujo funcionamento é disfuncional no nível que a gente diz que ele está numa faixa clínica. Tá. E aí, dentro de toda a constelação de sintomas. E isso são eventos que vão acontecendo que levam esse cérebro a isso, ou não? Ou não é. Se ele tá já psiquiatrizado, ele está adoecido. Então, tem uma série de eventos que levou ele para aquela situação. Então, é isso que eu estou chamando de um cérebro não normal. Ou por uma condição neurológica X ou Y, tá? Existem essas questões neurológicas, essas disfunções neurológicas, posso dizer assim? Sim. E existem os doentes mentais. Na verdade, sim, um cérebro não normal, o que eu quero dizer com isso ele tem alguma condição que é neuropsiquiátrica, tá? E que o caracteriza como um cérebro que está disfuncional. Tá? E aí, para além das especificidades. O que é um cérebro normal? Um cérebro normal, ele é um cérebro que teve um desenvolvimento típico, ou seja, não teve nenhum intercurso aí no desenvolvimento, tá? Que funciona automatizado em 95% do tempo, é isso que eu estou falando para você, que funciona automatizado, que fadiga, que cansa, tá? Que sofre os efeitos das oscilações homeostáticas, só que mas que funciona racionalmente. Tá. 95% do tempo você não está pensando para agir. Entende? Por exemplo, antes de eu chegar aqui, você estava aqui com a galera que você está habituada. Então você sabe como conversar com esse rapaz que está aqui do nosso lado. Com o senhor Igor. Você sabe como conversar com o Léo, você sabe conversar com a galera. E você tem uma rotina que é própria do seu trabalho aqui. Tá. Na maior parte do tempo, como você já está habituado com isso, você não pensa. Entendeu? Então você pega a água do jeito que você está habituada, você faz as coisas. Só que, por exemplo, eu cheguei, eu sou uma pessoa nova. Vocês não se comportam mais da mesma maneira. Por quê? Entende o que eu quero dizer? Porque como agora eu tenho um elemento novo chegando, o meu cérebro ele discrimina que tem contingências novas ali. Então, essa é uma situação de ambiguidade. Tá. Como essa é uma situação de ambiguidade, ele existe um risco. Ele se coloca em alerta, vamos dizer isso. Isso. Os sistemas de inibição e de luta ou de fuga, ele fica em alerta mesmo. Tá. Então o que acontece? Agora você pensa para agir. Por quê? Porque a primeira impressão é a que fica. É verdade. Entende? Mas o nosso cérebro, ele só abre esse compartimento de alerta quando a situação ela é ambígua. Entende? Para ambos sentimentos, para bom e para ruim. Não, isso é um mecanismo racional, isso é o córtex pré-frontal. Porque agora eu preciso estar atento, senão há riscos envolvidos nessa nova interação. Entendeu? Tá. Mas aí, eu vim aqui já 5, 6 vezes. Nós fizemos amizade. Você já entendeu mais ou menos como eu funciono. Então você tem já uma margem você tem já uma ideia mais ou menos de conhecimento. As suas defesas já vão diminuir. É aquela coisa, né? Começa os primeiros encontros, tudo é lindo, né? E aí depois começa a conhecer, você vai se relaxando. Você vai se habituar. E vai mostrando quem você é. Aí, porque agora você já tem uma estimativa mais realista de risco. Tá. Eu vou brincar aqui porque o Rui é de boa, então, agora, se eu sou um cara extremamente sisudo, sério, você vai falar, opa, peraí. Entendeu? Vamos lá, não sei o quê. Então, isso que é um cérebro normal, só que ao longo do dia, essas decisões que a gente toma, nós não estamos 24 horas do dia tomando decisões, ou pensando racionalmente, entende? A gente não está fazendo isso. Tem hora que o nosso cérebro se acomoda e sabe onde ele está e vai tomando as atitudes por si. Quando você chega na sua casa, você já não pensa mais. Você só funciona. Ainda mais mãe, né? Só vai. Mas isso é muito sério, cara. As necessidades da criança. Entendeu? Porque assim, isso é muito sério, por quê? Porque uma mãe é alguém que tem um nível de estresse que é muito, muito acima do que qualquer pessoa. É muito louco, né? É muito louco. Então, assim, aquela fadiga que as mães experimentam, aquela cansaço que elas experimentam,
somada à privação de sono, isso é destruidor. Não, e aí quando eu falo isso, as mães se identificam assim, não é porque eu não quero ser mãe ou que eu tô irritada, não, eu só tô cansada, é só isso. Deixa eu explicar isso pra vocês. Tá. Vou explicar isso pra vocês que eu acho que é bem legal, porque você vai entender por que uma mãe, ela tá injuriada, tem hora que ela quer pegar a criança e jogar na parede. Né? Porque o que acontece é o seguinte, olha só, existe um fenômeno chamado depressão do ego. Depressão do ego? Depressão. Depressão. Tá. Depressão, tome como sinônimo de algo que é sabe quando você despende muita energia? Então, você sofre uma depressão. Tá. Não é uma depressão, tá? Entendi. O que é essa depressão do ego, né? Tem um pesquisador, se não me falha a memória, chama-se Roy Baumeister. Ele fez um estudo que é o seguinte: ele pegou jovens universitários, colocou numa sala, colocou o grupo numa outra sala, e ele trouxe um quebra-cabeças para eles tentarem resolver, entende? Mesmo. Só que numa sala, ele colocou um grupo de universitários, o outro na outra, mas aí ele mandou uma fornada de cookies, sabe? Aqueles biscoitos? Cookies, deliciosa, recém-saídos do forno, cheirando delícia. Só que para aquele grupo ele disse, vocês não podem comer. Tá. Então imagina, você numa sala com uma fomezinha já. E aquele cheiro exalando. Gente que gosta de doce e tal. E você ter que fazer o esforço de resistir à tentação de comer aquilo, entende? E montar o quebra-cabeça. Né? E é isso. O outro grupo não. Podem comer. O que acontece? E aí ele cronometra o tempo. E um detalhe, o quebra-cabeça foi feito para ser insolúvel. Ele não era para ser resolvido. Então assim, era para realmente entender quanto tempo eles resistiriam tentando fazer isso. O que eles observaram foi uma coisa muito curiosa. O grupo que não precisou fazer esforço prévio de resistir à tentação, por exemplo, ele ficou o dobro do tempo tentando resolver o quebra-cabeça. Que não precisava. Mas eles não sabiam disso, né? Tá. O que não precisava. Ou seja, eles não tiveram aquele esforço inibitório de controlar o desejo, se manter sentado e não comer. Fez todo sentido pra mim. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele fadiga. Para eu poder resistir a algo, eu preciso de esforço cognitivo. E as minhas redes frontais do cérebro estão sendo super envolvidas nisso, entende? Então, quando eu faço um esforço prolongado... Agora, quem mais faz um esforço prolongado do que uma mãe? Meu Deus! Morrendo de sono, não pode dormir. Morrendo de fome, não pode, às vezes não come. Querendo tomar um banho, não pode tomar um banho. Exato. É muito delicado. E assim, ela não faz nada pra ela, porque ela não consegue ir no banheiro sozinha, entende? Ela não consegue ir no banheiro sozinha, né? E assim, ser muito... Não tem nada mais que gera raiva do que cutucão. Você vai entender isso. Sabe quando você tá... Ô Igor, sabe quando você tá prestando atenção numa parada? E alguém fica assim, você, ó. Você é louco. Aqui é o dia inteiro assim. E aí, olha só como que isso é louco, né? E aí a gente vai somar isso tudo com essa coisa da mãe, entendeu? Então, olha só. Então, fica aqui cutucando, né? A raiva é uma emoção que ela surge justamente quando a gente sente que há um obstáculo. Já viu que sempre que você vai ficar com raiva, você faz uma cara de... Você faz o corrugador do supercílio. Inclusive, a ela faz igualzinho. Você faz assim, ó. O corrugador do supercílio próximo, eles rebaixam, assim. E aí os seus olhos ficam focados, por quê? Porque é como se você estivesse mirando um alvo. Por quê? Geralmente, toda raiva antecede um ato de agressão. Tá. Certo? Então, os animais, eles precisam romper um obstáculo. Então, eles vão bater, vão empurrar. Se você pegar um bebezinho e segurar os bracinhos dele, com um pouquinho de tempo, ele vai ficar com raiva e ele vai começar a se bater, ele vai começar a querer bater, entende? Então, vamos voltar aqui. Uma mãe não tem tempo para nada. E ela tem uma criaturinha que a solicita full time. Então, assim, não tem como a raiva não se ativar. Tá vendo, mães? Olha que maravilha. Gratidão. Então, sentir raiva vai ser o modo mais básico. E aí você tem... Veja, vamos somar. Essas coisas são cumulativas. Saiu um estudo agora, só para você ter uma ideia, saiu um estudo agora mostrando, de medicina do sono, muito interessante, que os caras pegavam
um grupo de pessoas pediu para elas não dormirem durante 7 dias, 6 Meu dias, não Deus. lembro. É assim, elas dormiam 6 horas, 7 horas apenas, de 8 horas. Era 1 hora a menos, tá? Um grupo não dormia uma noite inteira. E aí, se não me falha a memória, um terceiro grupo dormia às 8 horas normal. O que eles perceberam? Aí eles faziam testes, né? Cognitivos, de atenção, de memória, de N coisas, de funções cognitivas, né? O grupo que não dormia uma noite inteira tinha um desempenho. O grupo que dormia 1 hora a menos, mas dormia todo dia, tinha um desempenho igual ao que não dormia. E o único grupo que tinha uma performance melhor e diferente desses dois eram os que dormiam 8 horas. Então vamos pegar a vida de uma mãe? Meu Deus. Ou de uma recém-mãe? Tô aqui. Tá entendendo? Então olha só, presta atenção. Em primeiro lugar, teu sono está desregulado. Em segundo lugar, fazer coisas continuamente que exigem esforço gera depressão do ego. Ou seja, você já fica fadigado. Todos os dias. Você fica fadigado. E aí circunstâncias de estresse grande, traumáticas, inesperadas, incontroladas, financeiras, médicas, de relacionamento, elas vão rolar. Ou seja, você tem um acúmulo de elementos todos num único cérebro. Coitado dessa mãe, gente. Coitado desse cérebro. Entendeu? Como é que faz? Assim, ó, é muito difícil, né, uma mulher nessas condições que ela não desenvolva alguma condição psiquiátrica mínima. Tá vendo? É normal, gente. É normal dar uma enlouquecida de vez em quando você é mãe. Porque eu sinto muito isso. Por mais que eu tente criar uma rotina, por mais que eu tente fazer com que as coisas funcionem como eu acho que elas têm que funcionar, isso sempre foge das minhas mãos. Então, assim, a rotina é algo que a gente não consegue controlar quando você é mãe, quando você tem uma criança. A própria criança, o desenvolvimento da criança, a gente não foi educado, a gente não aprendeu como funciona o desenvolvimento de uma criança, principalmente em primeira infância, que tem saltos diários. Essas crianças mudam de personalidade. Não sei se eu estou certa na minha colocação. Elas dão saltos no desenvolvimento, né? Não seria de personalidade, né? Seria de desenvolvimento mesmo. Ou de hoje ela consegue pegar uma colher e tá feliz com isso, mas amanhã ela joga essa colher no chão e não quer a colher. Perfeito. E as necessidades dessas crianças mudam de etapa em etapa. Então, quando você conseguiu configurar tudo sob o seu controle, que tá tudo bonitinho, eu tenho a hora do papá, a hora de não sei o que, tá tudo bonitinho. Aí ela muda de etapa e as demandas são outras. Tudo aquilo que demorou um tempão para aprender, você tem que largar a mão. E como é que faz? E aí você tem que aprender novamente quais são as demandas daquela fase. E essa mãe, Rui? Oi? E essa mãe? Não, ela enlouquece, ela precisa de acompanhamento. Ela precisa de uma psicoterapia, ela precisa de um acompanhamento psiquiátrico. Tá vendo, mães? É muito normal. Eu vejo, a gente troca muita experiência, né, as mães. Então, assim, mas é só meu filho que faz essa birra. Não, não é só seu filho que faz essa birra. E tá tudo bem. Eu aprendi a me menos culpar e saber lidar melhor com as minhas emoções. Porque, assim, eu achava que eu ia ser uma mãe que nunca ia gritar com a Ayla. Sim. Que nunca ia ter um descontrole. Eu vou lá e grito com ela, depois eu me sinto mal por ter gritado, aí eu vou lá, peço desculpa pra ela, mas não é sobre ela, é sobre mim. Mas ainda tem uma parada aí agora também que eu acho que é muito interessante, que é assim, ó, tem uma pressão para transformar a vida numa cadeia produtiva, entende? Assim, uma pressão para transformar as nossas rotinas de vida diária como se fosse uma cadeia produtiva de performance, entende? Tipo, romantizando isso? Não, é tipo assim, ó, vamos dizer assim, ó, eu acho que para performance é isso mesmo, tá? Tá. Então, por exemplo, se eu tenho uma meta profissional e eu quero alavancar, eu quero subir de nível naquilo que eu faço, eu vou precisar de disciplina, eu vou precisar de cuidado com a minha saúde mental, eu vou precisar de... E é isso mesmo, não tem outro caminho. Mas, cara, num contexto de maternidade, né, as mães ainda ficam sob a pressão de que a vida tem que ser uma meta de produtividade, do tipo, eu tenho que fazer academia, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar bonita, eu tenho que... Entende o que eu quero dizer? Tudo isso. Entende?
E aí o que acontece? E é uma coisa idealizada, e quando você não consegue alcançar isso, aí vem uma baita de uma frustração, né? Porque aí é pessoal. Aí ela passa a se culpar por isso, né? Então, de alguma maneira também, né? Eu acho que e aí tem N situações, né? De gente que precisa trabalhar ou outras não, que podem ficar. Então aí tem uma grande variação, mas eu acho que esse nível de exigência de transformar a vida também num exercício de produtividade constante, é cansativo. Com marcadores, com métricas. Né? Eu já desisti, Rui. De verdade, já desisti. Agora que o Rui aqui, né? Que estamos aqui com ele, possibilitados para as mães aí fazerem terapia, que mãe precisa de terapia, gente. Mãe precisa de terapia para levar a vida. O Rui tá aqui para melhorar isso pra gente. Eu acho que isso traz um afago, Rui. Quando eu falo assim, tá tudo bem com essas transformações que eu não tenho controle, mas que atingem efetivamente a minha filha. Então, assim, eu não vou conseguir ser perfeito o tempo inteiro para ela. Mas eu tô tentando acertar em todas as fases todos os meus momentos com ela. Só que é muito difícil conciliar tudo isso. O cérebro, ele dá um certo nozinho ali, né? E traz essas frustrações diárias pra mãe, que vem a culpa, que se culpa o tempo inteiro por não conseguir dar conta de tudo ou por não conseguir realizar aquilo que ela idealizou. Então eu acho que isso é muito pessoal, né? É muito do cérebro mesmo, né? E aí, cara, às vezes a idealização que você faz, ela tem muito a ver com coisas que você está trazendo desde muito tempo dessa gravidez, né? E essas crenças também, elas também vão impactar, porque não é o teu ambiente, ele modula também a tua criança, né? Em termos de aprendizagem. E isso vai passar ali. E essa experiência de interação ao longo do desenvolvimento que é o que vai impactar a personalidade desse serzinho lá no futuro, que pode deixá-lo mais vulnerável a desenvolvimento de certas condições psiquiátricas ou não, ou a qualidade dessa interação pode ser super protetiva, né, no sentido de criar... E que pode mudar o comportamento dessa criança. Sim. Tem 5 necessidades fundamentais que a gente tem que entregar, entende? Tá. Esse conteúdo das 5 necessidades emocionais... a gente vai deixar para um próximo bate-papo aqui. Mas tá? eu diria assim, ó, ele é um conteúdo de saúde pública. Eu acho que esse é o tipo de informação que deveria ser passado, por exemplo, para as gestantes que estão fazendo acompanhamento pré-natal, entende? Por quê? Porque a gente não trabalha essa parte psicológica. Não tem. A gente se prepara para amamentar, a gente se prepara para o parto, a gente se prepara para tudo. Você prepara o enxoval, você isso prepara... é muito genial, cara. Agora, a parte psicológica você não prepara. Por exemplo, você está com uma menina pequena, não tá? 2 anos. Você não se interessa em saber quais são essas 5 necessidades emocionais que elas são fundamentais para a formação da personalidade e que elas dependem, nesse momento, em grande medida, do cuidador, de você. Da mãe, do pai, de quem cuida, né? Não interessa se é mãe, se é pai, se é avó, se é um tio. É quem é o principal cuidador da criança, entende? Porque isso tem um impacto muito, muito grande nisso. Vou dar um exemplo rápido. A gente pode voltar num outro dia para falar a respeito. Com toda certeza vamos falar sobre isso. Por exemplo, vou dar um exemplo assim do meu filho, tá? Eu tenho um filho de 8 anos, o Pedro. Eu gosto de música. Gosto de violão, gosto de música. Eu gosto de artes marciais. O Pedro gosta, mas ele não gosta como eu. Entendi. Entendeu? Isso te frustra? Não, me frustra um pouco. Por quê? Porque eu gostaria que ele também gostasse dessas coisas, entende? Então, por exemplo, a gente ia treinar karatê juntos, ele começou a treinar karatê, ficou um tempinho e tal. Karatê é uma das artes marciais que eu pratico, também faço jiu-jitsu. Mas aí eu percebi que estava rolando um certo esforço dele para ir, entendeu? Tá. Eu fiquei um pouco triste. Saca? Eu falei, puta, mas eu queria tanto que você fizesse e tal. Mas e aí eu comecei a perceber que ele ia muito em função de me agradar. Então eu percebia que ele ia muito mais para ter um momento comigo e para ficar feliz. Ou seja, eu preciso entender, eu preciso parar de querer colocar o meu universo e vesti-lo dentro e começar a olhar para as inclinações dele.
Então eu falei, pô, como é que eu posso fazer para ter momentos com meu filho sem eu ser invasivo com as tendências, as inclinações e os interesses dele, né? Aí, como ele gostava na época, há uns 2 anos atrás, ele gostava muito de Minecraft, eu comprei um livro de Minecraft. Aí a gente passou algumas noites, algumas semanas juntos lendo e conversando sobre aquilo e tal. Por quê? Porque aí ele se interessou por a leitura, que era uma coisa que eu queria que ele se interessasse. Queria que ele se interessasse por leitura, entende? Mas não adianta eu querer que ele leia Nietzsche. Assim, né? Vocês entenderam? Então eu tenho que fazer com que ele leia com base, porque aí eu estou respeitando os interesses, as inclinações dele. Então famílias que não respeitam as inclinações e os interesses da criança, eles acabam fazendo muitas crianças sentirem que elas não são amadas e que aquilo que elas têm interesse e o desejo delas não tem valor. Quando você não valida uma criança nas inclinações, nos interesses, mas também nas emoções do que elas estão sentindo, do que elas estão, né, de como elas estão vendo aquela situação, elas sentem que elas não são amadas e o que elas sentem não é bonito, que o que elas sentem, o que elas desejam, o que elas aspiram não tem valor. Ai, meu coração. E assim, ela não vai deixar de amar você, ela vai deixar de se amar. Se amar, exato. Ela vai achar que a opinião dela não conta, que ela não pode se expor. E aí, por exemplo, a gente pode criar, cara, um padrão de inibição muito grande nela. Até que aquilo é errado. Exatamente. Posso dizer isso? Sim. E aí o que acontece? Se for num nível disfuncional, ela começa a desenvolver um esquema de autossacrifício. Só você é amada se eu fizer o que os outros querem, nunca o que eu quero. Se eu me encaixar nesse mundo que não é meu. Meu pai só me ama se eu fizer as coisas que ele gosta. Entende? Aí o cara vira médico, depois vira engenheiro, depois entrega o diploma pro pai, fala, tá aqui, pai. Agora eu vou fazer. Não, se for assim, tá tudo bem ainda. Eu digo assim, né? Tô brincando, mas assim, a que preço? A custo de quanta mágoa? Mas isso é da gente pensar em tudo, né? Da nossa criação, do jeito que nós fomos criados e do jeito que nós estamos criando. Perfeito. Né? Perfeito. Que é reflexo. E nós temos muitas crenças, nós temos muitas mágoas, memórias afetivas que estão guiando o nosso comportamento hoje e que nós não temos consciência. Eu faço isso todos os dias no consultório, todos os dias eu ajudo pessoas a enxergarem memórias afetivas muito que tem reflexos hoje da infância, que de uma forma inconsciente elas estão orientando comportamentos dessa pessoa hoje. Gente, é muito doido falar isso. E é muito complexo, porque só de pegar nesse assunto, eu tenho certeza que você aí já trouxe alguma coisa para a memória, eu já trouxe. E a gente sabe disso, né? Vou fazer um exercício que você em casa pode fazer e vou fazer pra gente, não sei, acho que a nossa hora não sei como é que tá, mas olha só. Vamos lá. Quer ver uma coisa? Tá. Pensa em alguém que ao longo da sua vida, quando você está se sentindo para baixo, quando você está se sentindo inseguro, quando você está se sentindo com medo, quando você está se sentindo frágil, quando você pensa nela, você fica feliz. Não precisa falar, só pensa essas pessoas na cabeça. Tá vindo umas imagens na sua cabeça? Total. Tá? Pensa em pessoas da sua infância. Total. A quem você recorreria? Tá vindo algumas pessoas na cabeça? Sabe por que essas pessoas estão vindo na sua cabeça e na sua cabeça? Por uma razão simples. Eram pessoas que sabiam entregar essas necessidades emocionais para você. Naquele momento, entende? E que talvez se estiverem vivas, elas consigam fazer isso até hoje. Talvez seja uma avó, talvez seja uma amiga, talvez entende? Mas só as memórias que eu tenho, que é muito fato do meu pai, que se foi em um momento muito delicado da minha vida, só de pensar nele eu consigo ser feliz. Percebe? Então assim, esse é o tipo de coisa que a gente tem que gerar nos nossos filhos. Quando eles pensarem na gente, eles têm que pensar em nós como alguém que entregava para ele essas necessidades emocionais fundamentais. Pessoas das quais faziam com que eles se sentissem amados, pessoas com quem eles quando pensem, sabem que eles podem se sentir seguros, pessoas com as quais o que eles acham e eles pensam tem valor, vai ser considerado como algo, né, vai ser válido como algo válido, mas também alguém que
os admoestava, né? Que os avisava, que dizia não, porque também isso também é importante. Isso é amar, né? Que a gente chama de limites realistas. Então, assim, quando eu falo para você pensar em alguém e você pensa nessas pessoas, é porque muito provavelmente ela te entregava isso, entende? Gente, é exatamente isso que a gente quer entregar. Pelo menos agora que eu fazer ele falando, é tudo que eu quero pra Ayla. É tudo que eu quero. Que ela lembre de mim, ela se sinta... Que ela tenha o porto seguro dela, que ela tenha ali, né? E que é muito mais o trabalho nosso. Sim. Né? Como isso faz a gente pensar? Eu quero que meus filhos um dia, sei lá, se eles estiverem trabalhando, estudando em algum lugar e quando eles estiverem passando por uma dificuldade, eles pensem, a mim. porra, meu pai me falou tal coisa, se eu não tiver mais, ou meu pai... Ou eu vou conseguir porque eu sempre fiz ele se sentir seguro, entende? Por exemplo, deixar a criança fazer coisa é uma coisa que gera esse tipo de autonomia, entende? Né? Pai, pega aqui pra mim. Aí, filho, faz o seguinte, ó. Estende um pouquinho o seu calcanhar. Aí ele estende assim, eu falei, agora levanta a mão. Aí ele toca o que ele precisava. Viu? Então, assim, o que é... Como é que eu gero autonomia? Eu deixo a criança fazer coisas, mas a supervisiono para que ela não corra riscos, entende? Então, se você começa a fazer isso, por exemplo, o cérebro dela repete isso muitas vezes sob tua supervisão. Quando ela estiver só, ela vai lembrar que ela consegue se ela tentar. Quando ela vê vai lembrar do que você orientou ela. Não é nem só lembrar. Eu faço tanto isso que já automatizou, lembra? O cérebro ele automatiza. Automático. O que é uma pessoa com uma personalidade, com transtorno de personalidade? Ela automatizou só o que é disfuncional. Entende? Por isso que a vida dela agora é um transtorno. Porque algumas doenças mentais, elas vêm por conta disso, de você tanto automatizar aquilo que é errado. Os transtornos psiquiátricos, de maneira geral, eles são uma síntese de biologia e ambiente. Tá. Alguns têm uma parcela biológica e genética maior, outros têm uma influência do ambiente muito maior. As doses disso dependem dessas duas variáveis, entende? De como elas estão configuradas ali nos indivíduos. Mas, via de regra, é isso, tá? Os transtornos de personalidade, eles começam na infância. Mas esse ser não nasce com isso? Não. Tá. Mas, veja, o que é personalidade? Ela é um conjunto de padrões de comportamento cuja estabilidade, frequência e intensidade, ele se estabilizou no curso do desenvolvimento, mas isso não começou agora. Entende? Começou lá atrás. O que é o transtorno de personalidade? É quando isso se deu da forma mais disfuncional possível, entende? Só que agora está rígido. Né? Tem uma expressão que a gente usa na neurociência, um psicólogo chamado Donald Hebb, que ele dizia: o neurônio que dispara junto continua junto. Entende? Então, padrões e maneiras de enfrentar as adversidades que eu tinha na infância, eles tendem a me ajudar e eles tendem a se estabilizar. Só que, de alguma maneira, em algum momento no futuro, eles passam mais a me atrapalhar do que a me ajudar. Imagina o seguinte, o garoto é novo na escolinha, ele chegou. Aí ele sofreu bullying, tá? Por causa das diferenças dele, de como ele era e tal. Sofreu bullying. Um dia, ele reage sendo agressivo. Ele reage como se ele fosse um valentão. Tá. E aquilo gera uma vantagem enorme para ele. Tá. Entende? Como ele aprende que ser grosseiro é uma forma de se sentir seguro e se defender, ele vai ser grosseiro. Ele vai repetir isso. O que acontece com o nosso cérebro quando a gente repete, que eu estou falando desde o início? Ele se automatiza. Ele se automatiza. Ele fortalece aquele circuito e ele se automatiza. A não ser que ele tenha experiências que o levem a perceber que ele não precisa ser grosseiro o tempo todo, embora em alguns momentos seja útil, ele vai fortalecendo aquilo. Só que, se ele não cessa, se ele não tem essas experiências que o levem a perceber que ele não precisa funcionar assim o tempo todo, assim. ele vira um transtorno desafiador positivo. Que pode migrar para um transtorno de conduta. Que pode migrar para um transtorno de personalidade antissocial na vida adulta. Entende? Então, assim, TDAH,
TOD, esses transtornos do neurodesenvolvimento precisam ser detectados muito cedo para que a gente possa fazer uma intervenção e que cedo. podem ser ativados por um simples momento. Você precisa fazer uma avaliação para que isso seja identificado, para que a gente possa fazer intervenções comportamentais e às vezes farmacológicas, dependendo de qual é o caso, para minimizar os efeitos disso, entende? Agora, uma criança que está com essas condições e está num ambiente absolutamente impróprio e inadequado para o desenvolvimento dela, vai ser um candidato grande a ter no futuro. É que essas coisas, elas são, de novo, cumulativas. Ao longo, né? Elas não vão ficar claras de início. Então, aquele cara que vai parar no psiquiatra, lá com transtorno de personalidade, aquilo é o produto final. De todo um processo, entende? Que pode ter começado lá na infância. Você entende por que a gente tem que ter 5 psicólogos numa escola? Mas por quê? Porque você tem 500 alunos. Como que você bota um cara só? Hoje não tem nenhum, entende? Hoje não tem nenhum. Era isso que eu ia falar, né? Entendeu? No mundo real, não tem nenhum. Você entende por que assim, a gente tinha que ter algum tipo de política pública que botasse uns 5 caras desses? Uns 5 profissionais desse ali, só para ir acompanhando. É algo a ser tratado, é algo assim como uma matéria de ser trabalhado, de cumprir tarefinhas. Você imaginou se uma criança pudesse ser acompanhada do momento que ela entra na escola, todos os anos que ela passa naquela escola, com um profissional com todo o perfil de desenvolvimento dela? Como seria maravilhoso. Eu sou muito feliz com isso. Ela tem. Então, assim, eu sinto... Entende? E como isso faz diferença, não só para mim particularmente, mas todas as mães que ali estão. Acho que um recado muito importante, final, que a gente pode dar tem coisas na sua vida adulta hoje que você precisa entender e modificar, que tem raízes muito antigas, que você pensa que tem uma relação com as contingências do que você está vivendo hoje. Você acha que é o seu trabalho, você acha que é a sua mulher, você acha que é o seu filho, você acha... Mas tem muito mais a ver esse com pai é você. Entende? O mundo muda quando a gente muda. Eu vejo isso no consultório todos os dias. E às vezes a gente faz um esforço tremendo de querer mudar o mundo, entendeu? Então, assim, quando eu me compreendo melhor, eu tenho mais condições de controlar a mim do que eu controlar as coisas que não estão sob o meu controle. Que lição. Entende? Entendo. Me liga. É isso, volte, por favor, que temos muito aqui muito mais assunto. Já anota e já manda também. É muito gostoso conversar com você. Ai, obrigada. Olha, parece que faz 10 minutos que nós estamos aqui. Mas eu acho que é isso, né? O podcast, ele nos possibilita isso. A gente consegue tirar, a gente consegue ter esse bate-papo. E aí, a essencialidade... tanto minha como entrevistadora, ela meio que some, se torna pessoal, assim como você que está do outro lado da tela. E aí são assuntos pertinentes que a gente vê, que a gente convive na nossa realidade e que melhoram muito. Eu brinco assim, eu me fortaleço a cada história que eu conheço. Então a minha história, ela fica melhor a cada história que eu conto, a cada história que eu conheço. Então isso é o que me faz ser muito feliz na minha profissão, assim como você é na sua. Com certeza. Obrigada pela sua presença. Espero que você volte mais vezes. E tem curso vindo por aí, né? Tem. Agora em novembro nós vamos estar lançando um curso para você que é profissional, né? Vai ser um curso que é mais dirigido para psiquiatras e psicólogos, embora qualquer pessoa que tenha algum tipo de curiosidade sobre o comportamento humano, ele possa fazer o curso normalmente, né? Mas esse curso ele é dirigido mais especificamente para psiquiatras e para psicólogos, e é um curso onde nós vamos demonstrar como é que a personalidade ela é um conceito-chave para melhorar as tuas habilidades terapêuticas de intervenção e conduta, né? E também de avaliação psicológica e neuropsicológica. A personalidade ela é a chave para você compreender tanto o comportamento normal das pessoas quanto a psicopatologia. Então, fica de olho aí, vai me seguindo lá no Instagram, que você vai muito em breve receber informações de como é que você pode estar fazendo esse curso, tá bom? E tem os livros também. Sim. Se você também tem interesse em aumentar o seu conhecimento sobre emoções de maneira geral, eu recomendo que você compre um livro chamado Neuropsicologia das Emoções, da editora Ampla, né? Subtítulo Caracterização, Expressividade Facial e Psicopatologia. Então, nós damos um panorama nesse livro das 5 emoções básicas, como elas se expressam, o que acontece no cérebro e quais são as suas funções filogenéticas.
O segundo livro, a gente comentou aqui a respeito dele, né? O Homo Online, que é o Instruções Neuropsicológicas na Era das Redes Sociais. Primeira metade do livro, basicamente, eu explico a psicologia científica para vocês. E na segunda metade desse livro, eu mostro como essas plataformas digitais, essas tecnologias persuasivas, que fazem parte do nosso dia a dia hoje em dia, elas utilizam psicologia aplicada e psicobiometria para fazer com que a gente fique ligado nelas, cooptado, né? Como elas conseguem fisgar a nossa atenção. Então é isso que você vai ter nesse livro. E se você gostou do papo sobre mentiras, eu recomendo o Neuropsicologia Forense, 2 pontos, enfrentando os crimes contra a administração da justiça. Esse é um livro técnico também, mas se você tiver curiosidade, nele nós falamos então sobre como esse universo da mentira ele está basicamente ele está entranhado, né? Ele está intrínseco ao contexto da psicologia forense. Então, acho que basicamente isso. É isso, e se você curtiu o nosso bate-papo, vai lá, se inscreve no canal, dá o seu like lá, compartilha esse bate-papo, conta aí para todas as mães, né, que falamos muito disso, e deixe suas perguntas, porque o Rui vai voltar, viu, gente? Tem muito assunto aqui pra gente falar, pra gente trazer pra vocês. Obrigada, Rui. Eu que agradeço. Vida longa aí, Valeu. que Deus te possibilite mesmo estar trilhando essa história e ajudando muitas pessoas a se compreender. Obrigada, viu? Valeu. E é isso. Temos aqui o nosso encontro marcado na próxima semana e mande as suas sugestões aqui. Melhor do que se influenciar é se identificar, combinado? Bora trazer mais felicidade para nossa vida e uma identificação positiva, que é isso que eu quero que vocês tenham aqui. Até mais!